Boa noite, meus amigos, tudo bem com vocês? Para você que está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal das terças-feiras à noite, onde eu trago vídeos aqui no meu canal de temas relacionados à área da endocrinologia, diabetes, tireoide, distúrbios hormonais, questões relacionadas à obesidade, emagrecimento. E hoje o nosso bate-papo vai ser sobre uma classe de remédios muito utilizada para o tratamento do diabetes tipo 2, chamada de gliptinas. A classe das gliptinas, ou inibidores da DPP-4, é uma das mais utilizadas para o tratamento do diabetes tipo 2. E os nomes comerciais mais conhecidos são Januvia, Galvus, Traienta, entre outros, mas é uma medicação um pouco mais antiga e alguns pacientes se perguntam se é uma classe de medicamentos que ainda vale a pena o uso, se não tem opções mais modernas, quais os riscos de se utilizar essa medicação, existe alguma contraindicação e como de fato ela funciona. É sobre isso que nós vamos estar conversando um pouco no vídeo de hoje. A classe das gliptinas é chamada também de inibidores da enzima DPP-4. O que isso quer dizer? Os pacientes com diabetes tipo 2, eles têm uma dificuldade de produção de um hormônio chamado de incretina, que é o GLP-1, né? A incretina mais conhecida. Para que serve essa incretina? Quando nós consumimos alguma coisa com glicose e essa glicose chega até o intestino, essa glicose lá no intestino estimula a produção dessa incretina que cai no sangue e faz com que o pâncreas produza a insulina para não permitir que a glicose se eleve. Isso é uma situação normal. Que o paciente diabético tipo 2 tem um defeito, uma redução nessa produção. Como eu falei o nome, inibidores da enzima DPP-4. O que é essa DPP-4? É a enzima que acelera a degradação do hormônio GLP-1. Então, nos pacientes com diabetes tipo 2 que já tem uma redução nessa produção, nós podemos utilizar essa classe de remédios que bloqueia temporariamente, e parcialmente a atividade dessa enzima, que degrada, que come ali, que inativa o GLP-1, então permite com que ele dure um pouquinho mais de tempo no nosso paciente com diabetes, permitindo que a insulina seja produzida e segure os níveis da glicemia. Então eu já dei uma dica para vocês de como a medicação funciona. Ela funciona de maneira glicose dependente. Quando o paciente consome carboidrato, consome glicose, é aí que a medicação age. Então nós falamos que é uma medicação um pouco mais inteligente. Ela só vai estimular a produção de insulina quando a pessoa se alimenta. E esse é um grande trunfo dessa classe de medicamentos. Por isso que ela não provoca hipoglicemia, que é a queda dos níveis de açúcar, que é algo muito perigoso, que a gente não gosta no paciente com diabetes. Quando a pessoa não se alimenta, não ocorre o estímulo para essa produção. Quando ela se alimenta, a enzima é bloqueada e o GLP-1 acaba subindo um pouquinho mais, estimulando o pâncreas a produzir insulina e a controlar a glicose. Então se fala muito no meio médico que o médico que não entende nada de diabetes tipo 2, se ele não souber o que fazer, ele passa uma gliptina, um inibidor da DPP-4. Por quê? Porque é uma medicação extremamente segura, pois não apresenta risco de hipoglicemia. Outros pontos importantes que vale a pena a gente ressaltar. É uma medicação que não tem problema com termos de função renal. Então, independente do funcionamento renal, o indivíduo pode estar fazendo uso dessa classe de medicamentos. Com alguns membros dessa classe, a gente pode usar a dose menor, metade da dose até um quarto da dose em alguns fármacos dessa classe, que eles vão fazer o mesmo efeito com funcionamento renal reduzido. Não é que vai prejudicar o rim, mas se o funcionamento renal é muito baixo, nós podemos usar doses menores. Qual a vantagem nesse sentido? Doses menores custam mais barato, então o paciente acaba gastando menos também se ele tiver uma disfunção renal mais importante. Rodrigo, quais as contraindicações? É quando que eu não poderia utilizar essa classe de medicação? A contraindicação única, assim, mais consensual, é se você já apresentou episódios de pancreatite. Então aí não seria bacana usar uma medicação da classe dos inibidores da DPP-4. Fora isto, é uma classe extremamente tranquila, Independente do paciente ter algum problema renal,
ou de fígado e até algum problema cardíaco, né? Tem dois membros dessa classe que tem algumas polêmicas em relação à questão de aumentar a insuficiência cardíaca, mas isso não é tão claro assim. Mas de modo geral são medicações extremamente tranquilas e sem risco de hipoglicemia, certo? Rodrigo, mas se essas medicações agem naquelas incretinas, né, no tal do GLP-1, isso não é o mesmo hormônio do Saxenda, né, do Ozempic, né, que a gente acaba aplicando pela pele? É o mesmo hormônio, então se você prestou atenção nos outros vídeos, é um hormônio que a gente já comentou aqui. Então esse remédio pode ajudar a perder um pouco de peso? Aí não, pessoal, infelizmente essa classe de medicações, ela tem efeito neutro no peso, né? Não engorda, mas também não ajuda a emagrecer, porque os níveis de hormônio, eles não se alteram, do GLP-1 não se alteram tanto no sangue. Só ocorre uma inibição temporária daquela enzima, né, daquela proteína que destrói o GLP-1, mas não faz com que os níveis fiquem muito elevados a ponto de entrar dentro do cérebro e alterar a questão de fome e apetite, certo? Nomes comerciais mais famosos, como eu comentei: Januvia, Galvus, Traienta, Nesina, Suganon, talvez tenha ficado algum que eu não lembrei, mas o que me vem à mente mais são esses aqui. E é muito comum que essas substâncias venham combinadas também com a metformina. Então vocês vão ver esses fármacos mais o MET. Então é a substância DPP-4, inibidor da DPP-4 com a metformina. Então, por exemplo, Janumet, Galvus-Met, né? Traienta-Du no caso, mas tudo que tem o MET junto é que eles colocam a metformina junto. É uma medicação extremamente segura. E qual que é o potencial de controlar o meu diabetes? É um potencial mediano, gente, né? Acho, pelo fato de não ter tanta interferência no peso, não causa hipoglicemia, né, que poderia levar a ganho de peso, também não mexe no peso em termos de emagrecimento, mas a hemoglobina glicada, que é o parâmetro que nós usamos muito para controlar o diabetes, ela pode cair mais ou menos entre 0,8 a 1 ponto percentual. Esse é um valor médio. Lembrando que quanto mais alta a sua hemoglobina glicada, né, valores acima de 10, por exemplo, o tombo da glicada ele tende a ser um pouco maior. Certo? Rodrigo, você falou de vários nomes comerciais, né? O nome dos fármacos qual seria? Então, o Januvia é a sitagliptina, o Galvus é a vildagliptina, o Traienta é a linagliptina, o Nesina a alogliptina e o Suganon é a evogliptina, certo? Então, são os nomes das substâncias em si. E qual é a melhor? Qual que eu devo utilizar? Nós não temos estudos que dizem que uma é melhor que a outra, tá, pessoal? Então, fica aí a gosto do freguês, você que decide aí qual delas você vai utilizar. Lembrando que o preço médio fica entre 150 a 250 reais. Não é uma medicação barata, né? Mas é um remédio extremamente seguro que nós ainda prescrevemos bastante, principalmente associado a outras drogas, né, como a metformina e outras classes de antidiabéticos orais. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter esclarecido um pouco sobre essa excelente classe de medicações, especialmente pelo baixo nível de efeitos colaterais e de contraindicações. Combinado, gente? Se ficou mais alguma dúvida, não deixe de escrever aqui embaixo que eu vou estar respondendo a todas elas e a gente se vê como de costume no vídeo da semana que vem. Beleza? Um abraço para vocês e até a próxima.